contact is crucial. Won't you listen to me? If you can't trust your instincts, you'll never smell freely. The scent of Aqui, no Reserva Cultural, uma entrevista com o biógrafo e seu biografado. Matheus Trank é um dos mais respeitados pesquisadores do cinema nacional. E Virgílio Roveda tem quase 50 anos de história no cinema. A gente vai conversar sobre o Coringa do cinema e outras histórias que não foram reveladas aqui no livro. Eu agradeço o convite, né? E nós viemos trabalhando há muito tempo com a realização do livro e hoje está aí para ser distribuído, vendido, discutido, analisado, que passou mais a ser um livro de história do cinema do que propriamente uma biografia. Bem, a gente agradece ao Spaca pelo espaço, estamos aí para falar um pouco da trajetória do Gaúcho e da trajetória do cinema paulista, principalmente o cinema da boca do cinema paulista. Matheus, não é comum lermos uma biografia de técnico de cinema. Como que surgiu essa ideia de retratar a carreira tão vitoriosa de Virgílio Roveda? Justamente para preencher essa lacuna. Você atualmente tem poucas publicações sobre técnicos no cinema brasileiro, tem muito pouco. Então esse livro vem para resgatar não só a trajetória do Gaúcho, do Virgílio Roveda, da carreira dele dentro do cinema, como da carreira de outras pessoas que dentro do cinema paulista trabalharam muito, como Pio Zamuner, como Freund, como outros profissionais que acabam sendo lembrados por esse trabalho. Eu acredito que as pessoas tenho muita preguiça de fazer trabalhos de fôlego, trabalhos verdadeiros sobre o cinema brasileiro. Então fica muito naquela coisa dicionário, muito naquela coisa depoimento e tal. Então eu fiz um livro-reportagem com todas as dificuldades, com todos o lado bom e o lado ruim, mas está aí um livro que eu acredito que vai contribuir muito para essa releitura do cinema brasileiro e que eu acho que é um livro que fica, é um livro que tem uma sobrevida, entendeu? É um livro que vai ficar aí, que vai ser muito ainda, servir muito de material de pesquisa, eu acredito nisso. E eu tinha feito um trabalho de conclusão de curso, uma pós, sobre o Gaúcho, e eu ampliei e virou esse livro. E Gaúcho, como é se ver num livro? Eu me vejo muito bem, muito sossegado, porque é bom a gente ser reconhecido, porque a gente vive atrás da câmera, vive nos bastidores. Ninguém sabe, ninguém viu e passa praticamente despercebido. E o Matheus, graças à perspicácia dele, à percepção, ele resolveu entrar nesse caminho e descobrir uma mina, porque tem coisas extraordinárias aí atrás das câmeras. Aliás, acontece mais coisas atrás da câmera do que na frente da câmera. Na frente da câmera não vê algumas coisas já preparadas e tal, mas atrás é as coisas que acontecem que não estão no script, né? Esse livro teve a oportunidade de mostrar algumas coisas, poucas até, com tudo aquilo que a gente já viveu dentro do cinema, que está quase 50 anos. O ano que vem eu vou completar 50 anos. Essa questão da polêmica das biografias autorizadas ou não autorizadas, vocês tiveram algum conflito de citar nomes ou em algum assunto proibido? Como o biografado está vivo, eu tive autorização, o Gaúcho não tive nenhum problema com ele. Com os personagens secundários, uma coisa ou outra, tem um capítulo, por exemplo, que eu não falo o nome da pessoa, de um cara que era assistente de câmera e que o Gaúcho fazia uns trabalhos quando esse assistente estava ausente, quando esse assistente tinha que namorar uma certa senhora, e aí o Gaúcho assumia as funções. Mas eu não dou o nome, mas quem é da época, lendo, dá a entender, sabe quem é. Então tem alguns episódios que eu não dou o nome, entendeu? Porque eu sei que poderia ter problema e sei que fica chato às vezes expor a pessoa. A pessoa está muitos anos afastada, enfim. Mas eu acho que não teve grandes problemas. É um absurdo isso no Brasil, ainda essa questão das biografias. Agora, esse projeto novo,
né? Pode ser que agora não precise mais ter autorização para se fazer, né? Inclusive, eu sou muito fã do Paulo César de Araújo, que é o autor do Roberto Carlos em Detalhes, e eu mandei um exemplar para ele, pelo que sei, ele leu. Ele, pelo menos no e-mail ele falou que leu. Então eu acho um absurdo. Eu acho que assim, nos Estados Unidos, por exemplo, o Brasil gosta tanto de copiar os Estados Unidos, tudo que é ruim dos Estados Unidos. Uma coisa que os Estados Unidos fez muito bem é isso. Você vai nos Estados Unidos, você quer uma biografia do Frank Sinatra, você tem 200 mil livros sobre o Frank Sinatra. Você tem a amante do Frank Sinatra, o cara que o cara que foi no show uma vez do Frank Sinatra faz um livro, o cara que teve o espiritismo lá e o Frank Sinatra, você tem 200 mil livros. Aqui, para você fazer uma coisa, é muito difícil. Que é um país que a memória cultural é tratado com desprezo, é tratado com nojo, entendeu? É uma batalha duríssima, tudo é complicado no Brasil, nessa parte. E eu não entendo que o Brasil gosta de copiar tanto os americanos, gringos, os americanos são incríveis, por que não copiou isso, entendeu? É uma legislação que quer dizer, não estou falando aqui, porque tudo no Brasil é aquilo, não, mas é de esquerda, né? Os Estados Unidos tem isso, a Europa também, você pode fazer livro de quem você quiser. Né? Eu dei o exemplo do Frank Sinatra, tem 200 livros dele, qualquer jogador de beisebol dos Estados Unidos você tem não sei quantos livros e tal. Aqui tudo é difícil por causa disso. Então esse meu trabalho é na tentativa de se incentivar a ter maior número de biografias e se falar de pessoas do aspecto cultural de todos os níveis, principalmente do cinema brasileiro e do cinema paulista. Virgílio, lendo o livro, eu fico me perguntando, com quem que você não trabalhou na Boca? Alguns eu esqueço até o nome, né? Mas esse aqui eu vou buscar, eu trabalhei com esse cara, em tal lugar, num momento, às vezes poucas coisas, um dia, 2 dias, 3 semanas, num filme publicitário, numa reportagem, alguma coisa eu fiz, alguma coisa eu tive contato, praticamente com todos, o que circularam na Boca, que trabalharam na Boca, diretores, produtores, atores, enfim, outros técnicos, técnicos que foram para o cinema através da minha indicação, da minha forcinha que dei, né, como tem alguns aí, que estão até diretores, premiados, que eu coloquei eles no cinema. Porque é uma circunstância, não é através de escola, era através da escola da vida, chegar e se encostar e ir fazendo. Né? Persistir, né? E alguns prosseguiram, outros desistiram, muita gente, atores, atrizes também. Então, se falar, enumerar quem é que eu não trabalhei, ou quem, eu tenho certeza que eu não trabalhei, os que na história do cinema paulista eles já tinham saído de circuito, na época que eu entrei em 65. Mas daí para cá, até os últimos, até a década, o 6º ciclo do cinema brasileiro, eu praticamente trabalhei com todos. E dos profissionais que você trabalhou, qual que o senhor tinha mais afinidade, tinha uma parceria bacana profissionalmente para a realização de um filme? Foi com o Jorge Attili, direção de fotografia, o diretor de fotografia, que eu aprendi a trabalhar com fotografia e câmera. Aprendi também a trabalhar na área de criação. Foi com o Oswaldo Candeias que eu fiz assistente de direção de 4 filmes. Os principais filmes do Candeias fui eu que fui assistente. Inclusive o último foi dos mais importantes. Fui produtor, Opção Rosa da Estrada, ganhei um prêmio internacional. E o Mujica, na verdade, eu entrei no cinema através do Mujica, do Zé do Caixão. Eu fui fazer figuração do Diabo de Vila Velha e dali eu engatei, fui lá para dentro da sinagoga e aí para frente fiz da época todos os filmes do Mujica, programas de televisão e fui aprendendo, né? Eu estava ligado, o Jorge Attili percebeu que quando eu vim do Rio Grande do Sul, que quem me botou o apelido de gaúcho foi o Mujica, né? Eu vim para fazer cinema, não aparecer no cinema. Não vim para ir para frente da câmera, eu vou fazer cinema. Por quê? No período que eu era jovem, que tem até fotografia no filme, no livro, eu ia assistir muitos filmes. Filmes de Godard, de Truffaut, de Lelouch, de Sica, de Tonioni. Tinha um cinema que programava esse tipo de cinema, Buñuel.
foi um dos diretores que me impressionou bastante. E eu acabei, quer saber de uma coisa, eu vou fazer cinema. E parti, peguei um carona no caminhão lá de um amigo e vim para o Rio de Janeiro, lá não estava acontecendo nada, porque era 65 e todo mundo travado, né? Pós-golpe, aquela diarreia toda, estava a situação complicada. E aí retornando em São Paulo, acabo cruzando num boteco, fui tomar um café, cruzo com uma figura estranha lá, e eu quis saber quem era Zé do Caixão, era Mogi. Já fui apresentado ali e tal, e me convidaram para ir visitar, tem um estúdio aqui, que era a sinagoga. Aí, tô nessa até hoje. Matheus, você lançou o Coringa do cinema, e a minha curiosidade é saber qual que é o seu interesse, como surgiu o seu interesse em pesquisar o cinema paulista, e como que você se tornou um dos maiores e mais respeitados pesquisadores do nosso cinema. Obrigado pelos elogios. O que acontece é o seguinte, eu sempre gostei de cinema brasileiro, desde moleque. Quando eu estava, acho que no primeiro colegial, no segundo colegial, a gente começou a assinar o Canal Brasil. Aí teve um Natal que eu pedi pro meu pai aquela enciclopédia do cinema brasileiro. Ele achou que eu era pirado, né? Mas eu ganhei, eu já gostava. E eu vi um documentário sobre o Wilson Grey. Comecei a gostar muito das histórias sobre essas pessoas, sobre os bastidores e tal. E passava muito filme na época. O Canal Brasil não tinha muito programa não, era muito filme. Então eu ia passar um filme do Wilson Grey 2 da manhã, tal dia. Então eu pegava, quando começava o mês, eu pegava uma agenda e ia pondo, tal dia vai passar tal filme do Mogi, tal dia vai passar tal filme do Sganzella, tal dia vai passar tal filme. Então aí eu fui vendo muita coisa. E o bom do Canal Brasil foi isso, que eu vi de tudo. Eu vi desde os filmes da Boca, vi Cinema Novo, vi Veracruz, vi de tudo. E eu vi coisa atual também, né? Quer dizer, então era bom por causa disso, porque você vê de tudo. Isso te dá enfim, te dá uma vivência importante, né? E como eu li muito também do Enciclopédia do Cinema Brasileiro, eu acho que eu li inteira, cara. Acho que eu li do começo ao final. Eu gostava muito, me interessava muito dessas coisas. Eu comecei a me aproximar, eu fundei a Zingu em 2006. Eu comecei a me aproximar dessas pessoas aqui em São Paulo que tinham participado da Boca. Aí um dia eu fui entrevistar o Luiz Gonzaga dos Santos, que é um cineasta, em fevereiro de 2007. E eu conheci o Gaúcho lá na casa do Gonzaga, em Arthur Alvim, na Zona Leste. E desde lá começamos uma amizade, um contato, e eu sempre gostei muito, eu entrevistei muitos técnicos, né? Eu queria fazer um livro só sobre os assistentes de câmera. Eu entrevistei muitos assistentes de câmera e eletricistas da Boca. Esse material eu ainda tenho, ainda quero lançar um dia. Então, com isso eu já tinha um material grande do Gaúcho. Aí, quando eu fiz a pós, eu fiz o TCC sobre ele, e já tinha um material grande. Ele queria muito que eu fizesse o livro dele, mas eu enrolava, até que um dia eu mesmo pensei e falei, não, eu falei, quer saber, eu vou abrir mão de algumas coisas e vou embarcar em fazer esse livro. Então eu fiquei indo na casa dele quase todo sábado, né? Acho que ele, a dona Norma, a mulher dele, não me aguentavam mais lá, porque eu ia pra lá, comia pizza, ficava a noite toda lá, chegava normalmente umas 3 horas da tarde, depois no final almoçava em casa, almoçava no centro, ia lá pra Santana, ficava lá até umas 10 horas, quase até fechar o metrô, e a gente fez esse livro. Foi bem sacrificado, foi bem maçante, assim, nesse sentido, mas tá aí, e eu acho que é uma obra que vale muito, e eu espero que seja a primeira de muitos, porque eu já tô com o segundo livro pronto, que se chama Dossiê Boca, Personagens e Histórias do Cinema Paulista, e tô com vários projetos aí, mas eu gosto sempre de pegar pessoas que estão nos bastidores. Eu nunca pego, você nunca vai ver eu fazendo, posso até fazer, mas não é meu fazer coisa sobre o Mojica, sobre o Davi Cardoso, sobre o Mazzaropi. É sempre sobre as pessoas que estão lá atrás. Eu gosto das pessoas que não são tão lembradas. E no cinema brasileiro é muito difícil, ainda mais sendo de São Paulo. Há um preconceito muito grande contra o cinema da Boca, contra o cinema de São Paulo e contra profissionais de alto gabarito, como o Pio Zamuner, por exemplo, que o Gaúcho trabalhou tantas vezes, uma pessoa muito pouco lembrada. Mas o Pio Zamuner foi o diretor comercial do Brasil com maior sucesso. Aí quando morre o Eduardo Coutinho, com todos os méritos, é capa de todos os jornais. Quando morre o Pio Zamuner, não aparece em lugar nenhum. Porque ele é da Boca, porque ele é de São Paulo. É por isso. Por puro preconceito. Virgílio Roveda, o Matheus falou preconceito com o pessoal do cinema paulista, em especial o cinema da Boca. Você acha que tem alguma razão, algum motivo esse preconceito? Bom, historicamente sim, tem umas razões. Casualmente eu tive contato
com algumas pessoas lá no início da década de 50, que foi a instalação da televisão no Brasil. E quem estava tentando montar a televisão, tentaram se aproximar do pessoal de cinema, que era a Vera Cruz na época, predominava estrangeiros com toda aqueles valores, aquelas coisas, aqueles dogmas que eles tinham, aqueles paradigmas e não encontraram apoio no pessoal de cinema. Quem deu um apoio foi o pessoal de rádio e tal, e jornal. Então criou uma animosidade. E isso se perdurou até os nossos dias. Está continuando esse problema, né, de cinema. E tem outra vertente também que o pessoal enche a boca, né, para falar do cinema da boca, porque na década de 70 nós conseguimos atingir um nível de mercado, conquistamos quase que 50% do mercado brasileiro. Chegou a 40 e tantos por cento, quase 50%. Alguns momentos chegava a isso. É como a briga da Ibope, né? Nesse negócio de alguns programas, vão lá em cima, tá. A gente tinha esses picos assim de chegada. E isso não era bom para o cinema que está ocupado. O território brasileiro está ocupado. Continua ocupado desde quando inventaram o cinema. E era lógico, cada filme brasileiro que ocupava a tela era menos um deles, dos gringos, que não estava na tela, né? Isso não pode, eles têm que ocupar o tempo todo, em todos os espaços. É a política deles, né? Então eles tentaram trabalhar, isso conseguiram. Com o tempo eles conseguiram minar por dentro, né? Através do cinema que liberar alguns filmes estrangeiros pornôs, e dali para frente e o interesse econômico, né, dos exibidores forçaram a barra que levaram ao cinema brasileiro praticamente derrocada, porque o que não concordou se afastou, como no meu caso, eu me afastei, fui para o jornal, fui para outro segmento, e alguns poucos ficaram e fizeram algumas coisas que o rótulo, que a imprensa também, que eu descobri também, porque no momento que eu fui para o jornal, eu descobri um outro segmento que também desfavoreceu o cinema brasileiro com relação à produção do cinema brasileiro. Porque eu fui do outro lado do balcão, quer dizer, eu fiquei trabalhando no jornal, e aí eles descobriram, os empresários do jornal, da mídia impressa, que predominava na época, né? Mas não, o cinema brasileiro não dá retorno nenhum para nós, não interessa quem dá retorno, e quem dá retorno é o exibidor, quem dá retorno é o distribuidor. O produtor, os produtores, isso aí, esses caras não dão retorno nenhum, não vão gastar tinta e papel para esses caras, não. Aí que eu descobri que, puxa, mas olha, porque na verdade quem pagava todo, desde as páginas inteiras dos jornais, lançamentos, né, de filmes brasileiros, até os tijolinhos do horário de programação do cinema, quem pagava e continua pagando, até eu acho que mais caro agora, são os produtores. Eu sempre, quando chegava a hora de acertar a conta lá, vinha o custo da publicidade, superfaturado, inclusive, descontado em borderô, descontado do produtor. Então, mas para os empresários da imprensa, o produtor brasileiro não valia nada. Esses caras são lixo, não dão retorno. Eu ouvi isso, fala, não dá retorno, não vamos publicar nada esses caras. Então tinha 3, 4 segmentos assim que levavam essa bronca antiga, que continua até hoje,
Essa da imprensa agora diversificou, as mídias são muitas, mas o nó continua, né? E também agora nem tem mais sentido chutar cachorro morto. O cinema da Boca terminou, acabou, está disperso pelos Brasis afora, que é um fenômeno também que ocorre, que na década de 70 o polo cinematográfico existia, Rio-São Paulo, hoje está espalhado. Já houve no passado, lá para a década de 20, 30, que espalhou cinema, feito cinema em diversos estados do Brasil, da Bahia, no Rio Grande do Sul, enfim, tinha cinema para tudo quanto era canto, Belém do Pará. E nessa década de 60, 70, 80, enfim, o sexto ciclo do cinema brasileiro, que é cíclico também o cinema, só tinha Rio e São Paulo, né? Agora não, agora está disseminado no Brasil afora, né? Produzindo cinema no Rio Grande do Sul, no Pernambuco, no Ceará teve até um polo cinematográfico, então a coisa está bem dispersa, não aparece muito. Proporcionalmente, São Paulo é o que menos faz cinema, na proporção da importância da economia de São Paulo na economia brasileira, é o que menos faz cinema. Tem as coproduções do Rio de Janeiro, que são mais articuladas, aquela coisa toda, e para os Brasis afora, né? Matheus, qual é a maior verdade que já falaram a respeito do cinema da Boca? Maior verdade? A maior verdade, não sei, essa coisa meio absoluta é meio complicado. Mas uma verdade sobre o cinema da Boca é que a Boca foi uma universidade. A Boca foi um polo de produção importantíssimo. Não só do cinema, né? Haviam gravadoras, haviam jornais ali perto, havia toda uma rede, toda uma indústria cultural que era desencadeada de lá. A verdade é que a Boca, não sei, não gosto muito desse termo, mas uma Hollywood brasileira, talvez, não sei. O termo talvez não seja. O que se pode dizer é que a Boca foi um polo de produção cinematográfico intenso, e foi o maior polo de produção do cinema paulista, indiscutivelmente. E eu acho que a gente, quando fala em São Paulo, sempre as pessoas falam, mas não tem cultura em São Paulo. Não, tem uma série de artistas, de diretores, de técnicos, de cantores, de uma série de pessoas que trabalharam nas artes aqui em São Paulo e que não são lembrados. O Rio de Janeiro trabalha muito melhor com essa questão da história cultural, né? O Rui Castro é um grande biógrafo, uma pessoa que faz um trabalho fantástico nesse lado. Por exemplo, São Paulo não tem muito, mas São Paulo há uma rede muito grande. Por exemplo, ali na Boca também, ninguém fala, era a academia do pai do Éder Joffre, né, que era a academia de boxe, de onde saiu 2 bicampeões mundiais do mundo de boxe. Quer dizer, há uma série de manifestações marginais da cidade de São Paulo, o samba de São Paulo, uma série de manifestações que são ignoradas, que são deixadas são meio que esquecidas. Mas quando vem algum gringo aqui fazer show, alguma banda gringa fazer show, todo mundo lota. Quando vem qualquer gringo fazer show, todo mundo compra o ingresso na hora, todo mundo quer saber. Mas quando é coisa nacional é isso, vai ter um filme lá brasileiro passar numa sala, um livro sobre uma pessoa antiga, vai lançar tal. Eu acho que o brasileiro tem que pensar, o brasileiro e o paulista principalmente, tem que pensar que aqui tem grandes histórias também. Que lógico, tem que gostar das coisas estrangeiras, não acho, mas acho que a gente tem que valorizar os nossos personagens, as nossas histórias, porque o gaúcho e outros contemporâneos deles estão aí, estão vivos. Eles não têm superpoderes, eles não são que nem o Homem-Aranha, eles não pulam, não atravessam um prédio, não pulam, mas eles têm endereço, têm telefone, entendeu? Estão vivos aí e podem muito bem contar histórias e podem muito bem participar de outros momentos da nossa cultura, porque são pessoas que deram uma contribuição muito importante para a cultura da nossa cidade e do nosso país. Virgílio Roveda, e qual é a mentira ou a mentira mais propagada a respeito do cinema da Boca do Lixo? É exatamente falar o cinema da Boca do Lixo. Enche a boca de lixo para falar. Isso não é gratuito, não. Não é gratuito, não, porque ali no bairro de Santa Efigênia, que pertence ao bairro Santa Efigênia, quando se fala de eletroeletrônico, na região da Santa Efigênia. Quando se fala de cinema, a Boca do Lixo.
enche a boca de lixo. Mas isso aí é porque interessa denegrir sistematicamente. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Isso fica batendo. E ficou no imaginário, ficou na cultura brasileira, principalmente no mundo acadêmico, né? Que fez a boca do lixo. E não sai, ficou introjetado. Isso é uma coisa nojenta até, né? Porque os caras não sabem absolutamente nada sobre o cinema, mas vamos do lixo. E outra coisa, você faz cinema pornô na boca do lixo. Eles nunca perguntam, nunca querem saber quantos prêmios internacionais nós levantamos, quantos prêmios nacionais, quantas bilheterias, quantos sucessos de bilheteria. Quantas pessoas foram reveladas, quantos cineastas, quantos cineastas, técnicos que hoje estão aí no topo das televisões. Ninguém pergunta isso, só pergunta: faz cinema pouco de lixo. Legal. Pô, que engraçado esses caras. Mas isso aí eu vi dentro das próprias faculdades das escolas de comunicação, que eles ficam fazendo esse tipo de coisa. E isso não é de graça. Tem interesses por trás disso. E essa grande mentira e que realmente está acontecendo e continua acontecendo. Né? Já a boca não existe, mas ainda continua, a expressão está aí. Não, parece que não sai mais da cabeça desse povo. Né? E é verdade que esse livro vai ter desdobramento como um documentário? Há um projeto do pessoal lá de Paulínia, o Marcelo e o Danilo, de se fazer um documentário baseado nesse livro da trajetória profissional do Gaúcho. E eu acredito que a gente está agora correndo, né? Nesse meio eles estão preparando o projeto, eles colocaram em dois segmentos. Aprovar lá na Ancine, que só aprova um projeto, né? Aí depois o povo tem que se virar para conseguir levantar financiamento para produzir. E lá em Paulínia, para ser um edital, eles também puseram o projeto para ser aprovado ou não sei. Eu tenho esse edital aqui da prefeitura, colocaram, mas ele não foi selecionado. E existe um outro, de um episódio aqui, que estão querendo fazer um curta. Assim, já me falaram, levantaram no capítulo A Grande Cilada, o pessoal, o Diomédio Piscador e o Fauzi Mansur talvez queiram fazer um curta sobre um capítulo, A Grande Cilada, que foi o momento que graças a isso que a gente está podendo fazer aqui agora, na década de 70 era inviável, era impossível. Era se você andasse com um livro desse debaixo do braço, um livro qualquer, era passivo de ser pendurado, como eu fui. Se eu tinha uma máquina fotográfica, então chegava, tomava a máquina, quebrava a máquina. Isso aconteceu com o Jangaré, fazendo fotonovela, aquelas fotonovelas de melodias, né? Chegou os caras lá e arrancaram tudo e tal, e uns peteleques pelas orelhas. Ainda bem que não levaram, né? Mas era comum você estar com uma máquina aí, uma sacolinha com tal, era a conta de você ser pendurado. E saber o porquê, como, e tinha que explicar até o sexo dos anjos, né? E esse episódio é um deles, né? Eu fui pendurado também. E agora querendo fazer um curta sobre ele. Um curta de ficção, no caso, não um documentário, como o documentário sobre a vida do Gaúcho em outras pessoas. Né? Virgílio, me conta qual que é a sensação de dar um autógrafo. As pessoas vão com um livro lá e pedem um autógrafo. Eu imagino que na época que você trabalhava, eram só os cineastas, as atrizes, os atores que tinham esse pedido. E como é para ti, hoje, autografar? Olha, quando alguém pede para dar um autógrafo, eu fico até meio atrapalhado, né? Porque eu não sei. Eu não tenho jeito para isso, nunca fiz, nunca exercitei esse tipo de coisa. Como também quando fico na frente da câmera. Eu também fico meio atrapalhado, né? Botou um microfone ou uma câmera na minha cara, pronto. Já fico
E com dar autógrafo também, a mesma coisa, dar branco, eu fico na dúvida de escrever o nome da pessoa, e, pô, eu fico enrolado. É o tipo da coisa que eu me enrolo. Se me entregar uma câmera na mão, um equipamento e tal, ou chegar num ambiente para resolver, tiro de letra, mas esse lado aí eu eu sei que não sou bom, né? Mas eu aprendo, eu vou chegar lá. Matheus Trunck e Virgílio Roveda. O nome desse programa é Zootropo e o subtítulo é Revelar para você o que o cinema te revela. O que o cinema revela para vocês? O cinema é a sétima arte, o cinema é a possibilidade de você entrar numa história e viajar, de se esquecer do seu mundo, esquecer dos seus anseios, problemas, e você viajar. Eu acho que o cinema é uma coisa libertária, é uma coisa importante, e eu espero que o cinema brasileiro agora ganhe uma produção e continue e se intensifique, e a gente consiga ter uma estética que fale de vários lugares, não fique concentrado num lugar só, não fique concentrado num tipo de produção. Então acho que o cinema é muito importante e o cinema brasileiro é muito importante também pra gente. O cinema foi a maior escola da minha vida. Aprendi a viver da maneira que deu, né? Mas observando e é um instrumento. O cinema é um segmento assim que força você analisar, força você olhar as coisas com mais objetividade e até com uma certa criatividade. Você pode ver algumas coisas e pode optar ou pelo menos buscar, podia ser diferente, podia ser assim, podia ser assado. Então faz com que a nossa imaginação seja mais aberta, seja mais livre, nunca ficar preso a uns dogmas, a uns paradigmas. Não é assim, sempre assim será. Os valores humanos mudam. Então o cinema faz com que a gente dê uma dinâmica, né, na vida e uma compreensão do que está ocorrendo, o que pode ocorrer, né, em qualquer circunstância. The scent of the sunrise, golden lights and swirling, descended from sensitive skin, with needs to heal so softly, with needs to heal so softly.